Os episódios 8 e 9 de Robin Hood da MGM deixam claro que não tem mais essa história de vitórias limpas. O mundo endureceu, a violência escalou, a política entra em cena sem disfarce nenhum. O problema é que, enquanto tudo muda ao redor, o Robin muda pouco. E isso faz diferença. Talvez você tenha sentido isso assistindo. A série ficou mais dura, mais séria, mais violenta, mas algo parece suspenso, como se a história estivesse pedindo uma virada que não chega nunca. Esses dois episódios são exatamente sobre isso, sobre custo, consequência e escolha, ou mais precisamente sobre como a história começa a cobrar e o roteiro decide adiar. A partir do episódio 8, a série toma uma decisão importante. Ela para de tratar o xerife como uma reação ao caos e passa a tratá-lo como um poder real, alguém que planeja, calcula e usa medo, prazo e punição coletiva como ferramentas. Não é mais o vilão que responde ao herói, é o Estado respondendo a uma rebelião. E isso eleva o nível da história, porque deixa claro que Sherwood não é mais um problema local e que a rebelião deixou de ser lenda. O recado é simples: quando o conflito cresce, ele começa a cobrar de todo mundo. E é justamente nesse ponto que os episódios 8 e 9 se conectam, porque enquanto o mundo fica mais duro, a transformação do protagonista ainda é contida. O problema é que, quando a história deveria apertar o nó, o roteiro escolhe adiar. O mundo endurece, o conflito escala, a violência se torna aberta e a política assume o controle. Mas o protagonista permanece protegido de uma transformação irreversível. As consequências existem, mas raramente passam diretamente pelas mãos do Robin. A série prefere distribuir o custo ao redor em vez de centrá-lo no centro. Isso não é acaso, é escolha de narrativa. Transformar consequência em atmosfera e não em estrutura de roteiro. Isso fica claro quando a história se aproxima do ponto sem volta e decide desviar. A morte do Conde Warwick acontece, o sangue é derramado, o peso dramático está ali, mas não é o Robin quem executa. O ato definitivo é terceirizado, o que preserva a imagem moral do protagonista, mas também o afasta da responsabilidade plena pela escalada do conflito. O resultado é um desequilíbrio, o mundo fica mais sujo, enquanto o centro da história permanece ali relativamente limpo. A consequência existe, mas passa ao largo do personagem que deveria ser transformado por ela. Nesses dois episódios, o Robin não age a partir de uma convicção interna consolidada, mas como um campo de disputa entre vozes alheias. De um lado, a contenção moral, representada pelo Freytuck, o medo de se tornar aquilo que ele combate, a ideia de que existem linhas que não devem ser cruzadas. Do outro lado, a lógica da guerra, da sobrevivência, da resposta à violência com força, que é o João Pequeno. O problema é que essa tensão se prolonga demais e está imobilizando o personagem. O Robin reage ao mundo que desmorona ao seu redor, mas raramente assume a responsabilidade total por ele. A indecisão, que poderia ser um estágio de transição, se torna um estado permanente. E quando o protagonista permanece suspenso, a história avança, mas a transformação dele fica devendo. Já Marion ocupa uma posição central nesses episódios, mas a sua centralidade ela é mais funcional do que autoral. Ela transita entre a corte, a violência e o jogo político, mas a série recorre a um atalho conhecido para acelerar o drama. O sofrimento dela passa a servir como gatilho para decisões alheias. O impacto emocional existe, mas a agência fica limitada. A Marion não avança por uma escolha plena, e sim por pressão do contexto. O resultado é um personagem que ganha importância no tabuleiro, mas continua sendo usado mais como mecanismo de tensão do que como força que reorganiza a história a partir de si mesma. Nesses episódios, o que torna o conflito mais interessante é que o mundo para de falar e começa a agir. A invasão de Nottingham, no episódio 8, marca esse ponto de virada. Não é um ato heróico, é uma ação desesperada que resulta em morte, perda e fratura interna, especialmente para a Ralph, que vê o irmão morrer como uma consequência direta dessa escalada da rebelião. O confronto entre Robin e o xerife não é uma luta entre o bem e o mal, mas entre a experiência e aquele ato juvenil impulsivo. E isso deixa claro que o xerife entende o jogo muito melhor do que o herói.
No episódio 9, essa compreensão se aprofunda quando ele aceita aquela aliança tácita com a Eleonor, que não tem nada a ver com confiança, é uma necessidade política. Ambos entendem que a chegada do Gide Gisborne representa um risco maior do que a própria rebelião. Eleanor, por sua vez, mostra sua face mais fria ao manipular o próprio filho, o João, sabendo que ele reagiria com violência. E a agressão do João contra Marion não é um excesso acidental, mas a revelação definitiva do tipo de poder que ele pretende exercer. É a forma como ele realmente é a máscara caindo. Esse ato encerra qualquer ilusão romântica e reforça que na corte a violência não é a exceção, é a linguagem. Enquanto isso, Huntington e o Gide Gisborne operam sem qualquer dúvida moral, ordenando massacres como estratégia, mas não como resposta emocional, o que empurra a guerra para um patamar que não admite meias medidas. No campo da floresta, o Tuck e o Pequeno deixam de ser apenas conselheiros e passam a encarnar esses caminhos em conflito. O Tuck, incapaz de suportar que a rebelião está se tornando, decide ir embora, porque ainda acredita que existem esses limites que não devem ser cruzados. Mas essa saída não é leve, ela pesa. E esse peso faz ele retornar. Ele volta a tempo de salvar o Robin do infiltrado do xerife. E ao fazer isso, ele próprio cruza a linha que ele estava tentando evitar. O ato não apenas salva o Robin, como também reconcilia Tuck e Pequeno, que entendem, na prática, que a guerra já os alcançou a todos. A partir desse momento, a diferença entre eles não é mais negação ou aceitação da violência, mas como conviver com o fato de que os limites já foram quebrados. Todos os personagens, em diferentes escalas, fazem escolhas claras, tomam posições e pagam preços visíveis. Todos, menos Robin, que segue sendo o único ainda preso à ideia de que talvez existam formas de continuar sem se transformar de vez. O que esses dois episódios estão discutindo, no fundo, não é quem vence ou perde, mas quanto custa continuar. A rebelião deixa de ser um gesto simbólico e passa a operar como guerra, e guerra cobra preços que não podem ser escondidos. Esse custo aparece nos corpos, nas perdas, na radicalização das decisões e na quebra de confianças. A série entende isso muito bem no mundo em que constrói. As aldeias queimadas, execuções, infiltração, traição, violência, tudo isso sendo construído como linguagem política. O problema é que esse custo não se fixa no centro da história. Ele circula, ele contamina, ele alcança todos ao redor, mas evita se instalar de forma mais definitiva no protagonista. E sem esse movimento, o tema fica ali em suspenso. Em narrativas clássicas, especialmente em histórias de guerra, mito ou formação de herói, existe um momento inevitável em que as portas se fecham. O personagem não avança mais por vontade, mas ele precisa avançar por necessidade. O mundo muda e ele é obrigado a mudar junto, mesmo que isso signifique se tornar algo que ele próprio teme. Nos episódios 8 e 9, tudo conspira para esse momento. A escalada da violência, a perda de inocentes, a política aberta, a guerra sem disfarce, mas a série escolhe manter essa porta ali entreaberta. Em vez de uma ruptura, temos adiamento. Em vez de transformação, temos uma crise que não termina nunca. Isso distancia a obra da tradição que ela mesma evoca, porque a lenda de Robin Hood sempre foi sobre consequência, não sobre conforto. O meu veredicto aqui é que o Robin Hood é uma série muito boa, com mundo, conflito e história para ser contada. O problema é a estrutura. Tudo indica que essa temporada foi pensada originalmente para terminar no episódio 8 e que em algum momento teve uma decisão de espichar isso para 10 episódios. Há conteúdo para isso, mas ele não está distribuído de forma equilibrada. A partir do episódio 6, a história avança para quase todos os personagens, o xerife, a corte, os antagonistas, a Marion, a guerra, menos para o Robin, que passa a patinar nessa crise prolongada. O episódio 8 é forte, tem ritmo, tem consequência, a invasão de Nottingham funciona e o confronto entre o Robin e o xerife é intenso e bem construído. Para mim, esse capítulo funcionaria melhor como um final de temporada, com algumas mudanças. E por isso ele fica aqui com nota 8,5. Já o episódio 9 também é muito bom, mas menos decisivo. Robin e Marion não avançam de fato, e a entrada de um novo personagem, como uma ameaça maior do que o esperado, reorganiza ali o tabuleiro de um jeito que enfraquece o xerife, colocando ele em posição inferior, ou quem sabe preparando o terreno para transformar ele numa espécie de anti-herói, ou para trazer aqui uma redenção para ele. Isso não é um erro em si, mas muda o foco do conflito principal e reforça a sensação de que a história continua andando para todos, menos para quem deveria ser o centro dela. Por isso o episódio 9 vai ficar com nota 7,5.
Fica então a questão que realmente importa. Se a série tem coragem para mostrar uma guerra cada vez mais suja, uma política cada vez mais fria e um mundo cada vez mais hostil, ela vai ter coragem de fazer o mesmo com o protagonista? Porque se todos ao redor já escolheram um lado, um método e um preço a pagar, até quando o Robin vai poder patinar entre ideias sem se transformar de vez? A pergunta é, se no próximo episódio, season finale, o roteiro vai parar de adiar e finalmente deixar o Robin se tornar aquilo que a própria série diz que ele precisa ser. E se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta desse tipo de análise de séries, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Se quiser ter acesso a conteúdo extra e antecipado, você pode se tornar um membro, o que ajuda muito a manter o canal e ainda te traz vários benefícios. Valeu por ter assistido até aqui. Forte abraço e se cuide.